Olá, hoje vamos falar de um tema muito interessante, que é como você pode estar se tornando um profissional de acesso de sucesso. Então, quando a gente olha, o pipeline da indústria farmacêutica, o portfólio atual, tendo uma tendência muito grande para produtos de alto custo, produtos de acesso dependente, e obviamente com isso várias e várias empresas já estão estruturando as suas áreas de acesso e a tendência é cada vez mais essa posição está ganhando aí muito mais relevância e também trazendo muitas oportunidades. Então, para falar desse assunto hoje, eu tenho aqui um super convidado, Leandro Madeira, e aí eu quero falar um pouquinho de como que eu conheci o Madeira. O Madeira, na verdade, ele trabalhava numa empresa, e aí uma época a gente teve ali uma oportunidade de falar um pouquinho do portfólio da Tase. Aí depois o Madeira foi para uma outra empresa, atualmente está numa outra, e recentemente a gente teve até a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente dentro de um treinamento para um dos times, que ele fazia parte ali do braço de acesso que estava, acompanhando esse treinamento, mas também a gente faz parte de um grupo de gestores da Pharma, que é um grupo ali que troca interações, troca conhecimentos. Então foi assim que eu conheci o Madeira, e como ele é um profissional que ele tem, muito tempo na área de acesso e tem assim muita experiência, e é um profissional que desenvolveu, ao longo da sua carreira muitas oportunidades e também teve muito sucesso, eu convidei ele para fazer esse bate-papo aqui comigo, e ele gentilmente, aceitou para a gente estar aqui se encontrando. Então, Madeira, eu queria, antes de tudo, agradecer muito a oportunidade, de ter você aqui comigo, e você gentilmente também está cedendo seu tempo para a gente poder bater um papo. E vou te pedir agora para você poder se apresentar aqui para a nossa audiência. Bom, primeiramente, obrigado pelas palavras, Olímpio. É um prazer poder fazer esse bate-papo contigo, com o seu canal que atinge cada vez mais gente, e falar de um tema que para mim é muito prazeroso e cada vez mais se torna desafiador, mas continua sempre prazeroso. Então, queria agradecer de antemão ao convite. E também fazer, eu preciso fazer um disclaimer que atualmente eu trabalho em uma empresa e que toda a nossa conversa, minha opinião, as minhas respostas, está pautado no que eu imaginei, isso não reflete a opinião da empresa que eu trabalho, principalmente atualmente, e nem das anteriores, com certeza. Enfim, acho que vai ser um bate-papo bem interessante, espero contribuir e colocar algumas provocações, nesse tema que sempre desperta o interesse, desperta para onde ele pode caminhar, que é o acesso, da indústria farmacêutica, especificamente na área de medicamentos, que é onde eu fiz minha carreira. Perfeito. E como é que você começou sua carreira, né? Você começou já direto no acesso, você começou ali na força de vendas? Não, boa pergunta. Eu comecei, já estou quase com 20 anos de carreira na indústria farmacêutica, pelo meu sotaque não fica tão difícil de saber que sou do interior de São Paulo. Eu comecei minha carreira como representante em 2006 de anti-inflamatório, representante da Primary Care, e foi ali minha primeira experiência, na indústria, conhecendo as diversas possibilidades que até então existiam. Sou formado em farmácia, mas confesso que em nenhum momento durante a faculdade eu tive contato com essa área, da indústria farmacêutica. Era sempre um curso voltado para a área interna de produção, desenvolvimento, garantia de qualidade e tudo mais. Então, no meu primeiro ano foi muito rico, eu comecei a entender, a indústria, e estava começando ainda muito incipiente a área de acesso. Confesso que não foi nesses primeiros momentos que me despertou, mas eu saí depois de representante da Primary, eu fui para consultor técnico, da divisão hospitalar, que eu sou suspeito, eu acho que é a divisão que até então, para mim, especificamente, foi a que mais me ampliou, me deu essa visão macro de muitos tomadores de decisão, como que influenciava todo mundo. Não existia área de acesso na empresa que eu trabalhava naquele momento, ou seja, a gente tinha que fazia um pouco desse trabalho, e aí sim fui conhecendo. Depois foi 2008, 2009, algumas empresas já tinham essa área, e eu fui
tomando conhecimento e aprofundando. Um pouco depois eu fui para consultor técnico da oncologia, fiquei por mais algum tempo, e em 2014, início de 2014, quando eu ingressei como gerente de acesso de campo na empresa que eu trabalhava, né, principalmente com a área de oncologia e hospitalar. E aí eu vi um mar de oportunidades, né? Em 2014, se a gente fizer uma volta aí ao tempo, foi o primeiro rol de medicamentos da ANS, medicamentos orais para câncer. Então, foi 2014, o famoso estudo, né, que a gente teve do impacto de 50 centavos. Eu entrei exatamente naquele momento e como que as coisas mudaram de lá para cá. Depois de algum tempo em time de campo, eu passei a ser gestor, né, de um time de campo, de acesso. E mais recentemente, né, na empresa atual que eu trabalho, eu entrei como gestor tanto do time de campo como do time interno de acesso estratégico, que é uma área cada vez mais importante, de geração de evidência, que é também uma área mais nova, acredito, na indústria farmacêutica, mas que está ganhando um valor assim muito rápido e uma importância fundamental, né, quando a gente pensa em acesso em relação à gestão, né, de portfólio da indústria. E há 2 anos eu estou nessa atual empresa e atualmente eu estou como diretor de acesso ao mercado e também de gestão de contas estratégicas. Legal, maneiro, é assim, uma carreira bem extensa. E você falou de uma coisa que para mim, eu sempre falo isso, para mim a hospitalar é um dos modelos de negócio mais complexos que existem. Eu falo para a turma, ó, quem trabalha no hospitalar vai trabalhar em qualquer lugar, porque é muito complexo, é um ecossistema ali que ele literalmente ele acontece dentro de uma conta, né, e como que você faz todo aquele mapeamento de stakeholders, conexões, né, para as coisas acontecerem. Então, assim, ele traz uma complexidade muito grande. Normalmente, né, o profissional que trabalha no hospitalar, ele acaba que tem que fazer tudo, né, dependendo da empresa que ele está. Ele gera demanda, ele tem que fazer a parte de acesso, tem que tirar pedido, né, ele fecha aquele ciclo total. Então, assim, é um profissional que ele fica ali realmente engrossa o couro, literalmente, e fica muito habilitado para navegar em vários lugares, né? Então, Exato. é bem isso. E essa experiência que você teve, com certeza, agregou bastante aí na sua carreira. Mas, falando de acesso, né, Madeira, que muita gente, às vezes, tem, assim, não tem clareza do que seria o acesso. Mas se a gente fosse para né, trazer, né, o conceito de acesso, né, o que seria o acesso na indústria farmacêutica? Cara, vamos começar aqui já apimentando, né, a discussão. E mais uma vez é uma opinião muito particular. Eu não gosto da palavra acesso no sentido de área de acesso. Eu acho que o acesso, né, no final do dia acaba sendo um mindset que a empresa precisa ter para que os produtos que ela trabalha cheguem ao maior número de pacientes, com a indicação, tudo dentro, né, do que a gente sempre trabalha, possível, no menor tempo possível, ou seja, que não haja barreiras, se o médico assim entender que é o melhor tratamento para o seu paciente. Então, quando a gente vem, e aí eu falo um pouco, né, com 10 anos, que parece que é uma área ela é responsável por isso. Não existe uma área responsável por isso. Então, algo que eu vejo já algumas empresas mudando, e talvez seja por isso, eu não posso afirmar, né, dessa mentalidade de acesso e uma área que seria responsável por organizar ou ela está em frente ao cliente final, né, das operadoras, prestadoras de saúde, para que o gol saia, né? Eu falo que não tem como fazer o gol se a bola sair torta do goleiro. Então, o acesso ele não pode ser nem crucificado e nem ser o privilegiado por alguma coisa. É um time. Mas, indo direto na sua pergunta, eu acho que acesso é isso. O profissional que trabalha com acesso hoje, como que ele cria mecanismos e meios para que ele consiga antecipar o máximo possível dos problemas que vai ter para a companhia e ultrapassar essa barreira. Não é fácil, porque é um profissional que lida com clientes internos a todo momento e com clientes externos, que lida com os interesses da própria empresa que ele trabalha e com os interesses do cliente final. E a gente vê o mercado cada vez mais complexo e complicado, né, quando a gente fala de incorporação de tecnologias, quando a gente fala de rol. Então, se eu pudesse resumir, é alguém que consiga
agilizar na porção final ali, né? No relacionamento com o cliente, de antever as necessidades, de tentar buscar as melhores saídas para o portfólio que ele tem. Lembrando que eu acho que não existe coisas ou medicamentos, desculpa, que sirvam para tudo e nem que não sirvam para nada. Como trazer esse real mercado para dentro da companhia e buscar todos os potenciais clientes que eles têm, né, com as suas drogas, e no mercado cada vez mais disputado que a gente tem quando fala de drogas de alta complexidade. Não, perfeito. Eu tenho um pensamento semelhante ao seu, né, Madeira? Para mim, o acesso é quando o paciente de fato consegue estar usando aquele produto, né? Se ele não estiver usando o produto, ele não está tendo acesso. E eu vejo que, assim, cada vez mais, principalmente quando você está dentro de uma estrutura de empresa que tem produtos de alto custo, produtos que a gente chama acesso dependentes, dentro da empresa todo mundo tem que pensar em acesso, né? A mentalidade de acesso ela tem que estar em todas as áreas, né? E eu também eu penso que a gente não pode intitular que o acesso, a responsabilidade somente é do time de acesso, porque a responsabilidade pelo acesso é de todo mundo dentro de uma empresa, né? O time de demanda ele tem responsabilidade gerando demanda, o time médico tem responsabilidade, né, trazendo conceitos, tirando dúvidas, trabalhando, participando de reuniões com stakeholders, tomadores de decisão, para falar sobre disease awareness, sobre doença, sobre eventuais diferenciais do produto. Você tem aí, por exemplo, o time de finanças, ele está envolvido com acesso, né, porque principalmente quando a gente vai falar de eventualmente políticas comerciais, né, submissões, por exemplo, para Conitec Hall DNS, qual o preço que a gente vai estar trabalhando, ele faz parte. O time de supply é fundamental, porque se o produto não chegar, não tem acesso, né? Então, assim, tem tantas e tantas áreas envolvidas, né? Então, a visão de acesso, ela literalmente tem que estar em toda a empresa, e todo mundo tem responsabilidades, né, para estar gerando acesso. E o time de acesso, na verdade, o que eu enxergo é quem que vai, junto com o Brain Team, né, mas principalmente ele ali, definindo as estratégias de acesso e também influenciando as pessoas de outros departamentos para fazer com que as coisas acabam acontecendo, né? Porque um dos papéis que muitas vezes é complexo para o time de acesso é que ele trabalha muito na questão da influência, né? Porque muitas vezes um gerente de acesso ele é par de uma outra pessoa, ele não é gestor direto, então ele tem que trabalhar muito com a questão da influência, né? Conseguir influenciar seus pares, né? Para a coisa acontecer no final, que é o paciente efetivamente está usando o produto. Então, tem vários departamentos. Quem trabalha com empresas que tem Patient Support Program faz parte de acesso, né? Compliance faz parte de acesso, jurídico faz parte de acesso. Então, o acesso acaba sendo de todo mundo, uns participando mais, outros participando menos, mas o time de acesso acaba organizando, né, toda a estratégia e ali participando muito na questão do convencimento, da influência, né, para executar as estratégias de acesso, né? Sem dúvida. Complementar, acho que seria muita pretensão de um time chamado acesso fazer tudo sozinho. Porque, assim, se a gente imaginar que a precificação, né, já interfere nas estratégias de acesso, o time de acesso não tem como mudar. Foi precificado um valor, claro, você vai trabalhar com desconto, é uma coisa, mas assim, a precificação já é um trabalho de acesso, onde você vai querer, onde você vai se posicionar. Então, imaginar que o profissional de acesso tem uma varinha de condão que não, pode vir de qualquer jeito que eu resolvo. Isso não existe, então concordo totalmente aí com o que você trouxe. Com certeza, né? Você vê, por exemplo, regulatórios faz parte de acesso, né? Total. Faz parte. Então, assim, são várias áreas. É engraçado que às vezes as pessoas ficam cobrando, né? Mas e aí, quando é que a gente vai conseguir ter acesso, né? E a gente pergunta, tá, mas vem cá, o que você tem feito? Né? Porque Exato. Não tem coisas que não dá para só no final desse processo você consertar, caso tenha tido algum entendimento. E outra, nem que às vezes faz tudo certo desde o início, né? Quem somos nós para julgar? Mas o mercado está tão dinâmico que entre o regulatório, submeter uma droga, precificar, a área de pricing, precificar e chegar no mercado, o concorrente que já veio ou uma mudança que teve, né? Isso já mexe com tudo. Então, como que influenciar? Você trouxe uma palavra que é muito importante, é influenciar
não sendo líder, né? Porque esse é o papel. Exatamente, exatamente. E o que esse profissional de acesso que trabalha no mercado público e no mercado privado, o que ele faz, né? Quem que são as pessoas que ele acaba visitando, quem que são as contas que ele acaba fazendo essa gestão, falando aí público e privado. E privado. Assim, público e privado, lógico, né, são dois canais com algumas nuances bem diferentes, mas eu enxergo cada vez mais como gestores de projetos de saúde. Por que gestores? Como que essas pessoas vão implementar as estratégias em cada canal, influenciando o time interno, mas executando o plano de ação do Brain Team. Eu vejo hoje o profissional de acesso, tanto público quanto privado, dentro de uma estratégia. Ainda não é incomum a gente ver, né, o que a gente estava discutindo há pouco. Então, vocês são gerentes de acesso público ou privado, vocês lá vão resolver, mas resolver o quê? O que a gente espera desse canal público? O que a gente espera desse canal privado? É alguém que ele faz parte disso e se tornou tão complexo que a gente tem área médica, demanda, patient advocacy, vários profissionais tendo interações com o mesmo cliente. Eu vejo que o profissional de acesso é alguém que é o ponto focal disso, para organizar os esforços da companhia, os investimentos, ser responsável por conhecimento mais profundo do cliente e orientar esse Brain Team de customer facing para que as coisas saiam melhor, que a gente consiga maximizar os investimentos ou consiga, né, capturar todas as oportunidades que a gente tem lá dentro. Então, eu vejo, confesso que cada vez mais um gestor de projetos, né, precisa entender das estratégias do time, por isso que é importante ter uma estratégia bem definida por canal. Gestão de tempo e agenda é algo crucial para mim. Eu vejo que é cada vez mais impossível você ter um contato com o gestor sem uma agenda prévia de talvez 15, 20 ou 30 dias. Então, não dá para abrir o computador na segunda-feira, o que eu vou fazer essa semana? Não, essa semana ela tem que estar programada há pelo menos aí 20 ou 30 ou mais dias, né? Então, um profissional que cada vez mais ele precisa ter gestão, no melhor sentido da palavra, de burocracia, de tempo, muitas reuniões. Hoje o Teams, né, trouxe várias reuniões ao longo do dia, como se organizar para que consiga executar. E é óbvio, falando de canal público-privado, né, as principais diferenças é entender muito das legislações e os impactos delas no negócio da companhia, no pipeline de curto, de médio e de longo prazo. Não, perfeito, assim, é interessante, né, das suas falas aqui, porque eu acho que tem uma questão crítica, né, que o gestor de acesso, né, o profissional de acesso, literalmente ele trabalha com projetos, né, então, e são normalmente projetos de médio e longo prazo, porque em acesso não tem nada que aconteça no curto prazo, assim. Quem acha que no acesso vai acontecer uma coisa dentro de 15 dias, um mês, não vai acontecer, né, então tudo em médio e longo prazo. E aí outra coisa também que eu vejo, né, Madeira, é a questão do planejamento, que tem que estar muito, muito bem estruturado, né, como é que ele vai estar planejando a visita, né, para esses clientes. Então, eu trabalho no acesso privado, né, qual que é os operadores de plano de saúde que ele segmentou, grandes contas privadas, né, porque hoje muitas vezes dependendo da empresa, ele não trabalha visitando somente o pagador, né, mas ele também trabalha visitando o prestador de serviço. Então, depende de modelos para modelos de empresa. Quando a gente olha também nas estruturas públicas, ele muitas vezes não visita somente uma secretaria estadual, municipal, mas ele visita também uma grande conta pública, né, que pode ser um hospital, pode ser um serviço de oncologia e por aí vai. E aí também tem um ponto, né, Madeira, que para mim é muito crítico, quando a gente olha o histórico de acesso aqui no Brasil. Você tinha lá no passado, lá no começo dos anos 2000, basicamente meia dúzia de empresas que trabalhavam com acesso, né, e basicamente multinacionais, e o pessoal que tinha exatamente essa equipe de hospitalar, que era a equipe de hospitalar que fazia acesso. Hoje, né, em 2024, eu posso falar para vocês que eu acho que todas as empresas aqui no Brasil têm equipe de acesso. Né, todas, nacionais, multinacionais, quem trabalha com dispositivos médicos, quem trabalha com equipamento, nutrição. E aí, quando a gente olha do outro lado, que são os gestores, né, que
de operadoras de plano de saúde, os gestores públicos, ele não aumentou o número desses gestores. Na verdade, até de operadores reduziu. Você tem menos operadores que você tinha há 15 anos. E aí eu sempre trago essa provocação, essa reflexão, porque se hoje um gestor ele for receber todos os profissionais de acesso à indústria farmacêutica, esse cara não trabalha mais. Não. Ele não consegue mais trabalhar. Ou seja, ele vai atender e ter uma agenda com pessoas que geram valor para ele. Né? Pessoas que tenham muito conhecimento. Hoje, para mim, a barra de acesso, Madeira, sinceramente, ela aumentou muito. Né? Hoje, um profissional de acesso ele tem que ter um nível de conhecimento muito, muito mais alto do que tinha há 5, 10 anos atrás. E ele tem que ter, né, além do conhecimento, uma proposta de valor, né, para esse gestor que ele vai estar apresentando à empresa, né, o que ele tem de benefício, né, o que esse gestor vai estar ganhando de fazer negócio. Então, eu queria que você falasse um pouco disso daí também, né, de como que tem sido mais complexo, né, atuar no acesso. Esse é total razão. Aumentou, o número de gestores se mantém dentro das operadoras que continuam existindo. E mais do que isso, né, os pipelines de algumas empresas, tem hospitalar, tem oncologia, tem raras, tem carticel agora, ou seja, tem terapia gênica, assim, é tudo muito complexo. E a gente não pode esquecer que geralmente, né, é uma área de acesso só. Às vezes, dentro da mesma empresa, como priorizar, porque não adianta achar que, mais uma vez, que o profissional de acesso da ponta do campo, ele é o super-homem. Se a gente tem um pipeline numa empresa que tem 10 medicamentos novos, é impossível falar de 10 medicações ao mesmo tempo com o mesmo gestor. Quais são as prioridades? Então, eu vejo que, às vezes, se espera muito também que o profissional consiga falar, porque, mas é uma empresa só, o gestor ele não vai te dar atenção. E aí, volta ao que você falou. 10 produtos só da nossa empresa, supondo, né? Mas tem outras 900, 1.500 empresas que também têm os produtos dele. Não é só você. Ou seja, é complicado até numa empresa, num pipeline de grande porte, de priorizar isso internamente, porque não vai de achar que o profissional de acesso vai conseguir trabalhar todo o portfólio da companhia, portfólio maduro, lançamento, pré-lançamento, não vai. Ou vai ter que ter uma equipe de acesso para cada BU, e aí você passa a confundir o cliente. Espera aí, tem 10 representantes da sua empresa que faz acesso, com quem que eu falo? Então, é estratégico o trabalho de acesso que você trouxe. Então, além disso, da alta capacidade de repertório. Eu acho que só saber do seu produto não é suficiente hoje. Do seu produto, da concorrência, do mercado, às vezes você está conversando com o gestor, surge uma discussão sobre uma nova portaria da ANS, ou da Anvisa, então, assim, precisa de repertório e entender, porque se a gente não entende, não tem uma base técnica suficiente para entender uma análise de farmacoeconomia, de impacto orçamentário, a gente perde credibilidade. Então, eu acho que, o que você falou, lá nos anos 2000, tinha pouca gente e tinha muito tempo para os gestores receber. Isso foi mudando a complexidade cada vez mais. Hoje, além da medicação ter que ser interessante ou causar algum tipo de preocupação para o gestor, você precisa ter um repertório, porque às vezes vai ser só uma visita e você não vai ter uma nova chance com aquele gestor se isso não for levado adiante. Concordo totalmente contigo. É verdade, né? Você tem que tratar ali aquela oportunidade, né, assim, como uma oportunidade mesmo, porque às vezes, né, pode ser no primeiro contato você fecha uma porta. Né, se você não tiver uma boa abordagem, né, não conseguir né, trabalhar bem uma comunicação, uma proposta de valor, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, eu vejo que cada vez mais, assim, cada visita do profissional de acesso hoje, ela vem se tornando mais estratégica do que no passado. Né? No passado, né, você ia lá porque estava dentro aquelas empresas que no passado até mensuravam, né, a questão de cobertura de visitação, né, por número de contatos, né? Então a pessoa ia lá basicamente para tomar um café, né? Não estava trazendo nada de novo, mas hoje não, né? Você tem que se preparar muito bem para uma visita, né? Para uma interação. Bom, bacana. E aí, falando um pouquinho, você falou
do acesso estratégico, essa é uma posição que vem surgindo aí nos últimos anos, algumas empresas tendo aquele CAM de acesso, que é aquele profissional que trabalha no campo, visitando, mas também tem esse profissional de acesso estratégico. O que esse profissional faz? Excelente ponto, e como isso está ganhando importância, e eu vejo hoje o mercado muito, muito, muito aquecido para esse tipo de profissional. Talvez a gente esteja vivendo o que o profissional de acesso ao campo viveu aí anos 2000, 2010, 2000 e pouco, né, de ter um boom de um mercado muito promissor. Hoje eu vejo para o time de estratégico. Quem, né, são as pessoas que fazem essa ligação da parte estratégica e auxílio o time de acesso no front ali com o cliente. E onde que eu queria chegar, até resgatando um pouco da conversa que a gente estava tendo, de quão fundamental é isso, porque, né, a gente tem algumas empresas hoje que trabalham dentro do acesso estratégico, alguém que faça pricing, um outro profissional que faça estratégico e um outro profissional que faz HR, farmacoeconomia. Já alguns movimentos, e me parece mais interessante, de cada vez mais ser o mesmo profissional. Porque se um faz pricing, o outro faz o estratégico, o outro faz HR, assim, além de ser 3 pessoas, né, a comunicação, quanto mais gente ela tende a piorar, não fica uma linha de produção, porque alguém pode ficar muito feliz de precificar uma medicação, por exemplo, no maior valor possível. Só que depois isso não flui na caminhada de acesso e chega no gerente de acesso ao campo e a coisa não anda. Então, quanto uma visão mais holística e macro que essa área ou esse profissional tiver, eu vejo que consegue, inclusive, ajudar o profissional de campo a entender os arquétipos, a entender os tipos de contas que a gente tem hoje, seja ela prestadora, operadora, ou como esse ecossistema, operador e prestador, ele sobrevive, e criar materiais que direcionam isso, porque o material que a gente direciona para uma medicina de grupo verticalizada deve ser diferente de um material que a gente faz para um prestador, que deve ser diferente para um material que tem um ecossistema ali se autorregulando. Então, essa nuance, eu acho é super importante. E dentro dessa área eu vejo crescer muito de geração de evidências, que é esse profissional ou um outro que entenda que o estudo clínico não vai responder todas as perguntas possíveis do mundo. Como que se cria, né, ou se gera dados para responder coisas que a gente não tem, perguntas que a gente não tem no mercado brasileiro. Eu vejo até as agências reguladoras cada vez mais propensas a usar esse tipo de dado. Claro, um dado robusto, não é mais uma tabela de farmacoeconomia igual saía em alguns materiais antigamente. É algo realmente muito robusto, que embase decisões cada vez mais no mercado local. Então, eu vejo também um profissional, essa área está aí há pouquinho tempo, mas eu vejo um profissional que, se dominar isso, começa a ganhar destaque, porque ele faz total, e mais uma vez, o que você falou, é de curto, mas a maioria é médio para longo prazo as nossas decisões. Então, imagina você gerando uma evidência do que você entende que é positivo, com uma incorporação na Conitec que seu produto não tem no estudo, quanto isso pode ser benéfico ou elucidar algumas coisas. Então, eu vejo o time estratégico muito, muito, muito importante, mas ele precisa estar linkado com o time de campo. Ele não pode estar fechado e não imaginar que aquilo não tem impacto, senão a gente cria um time que acha que está fazendo o melhor trabalho possível, mas no final o melhor trabalho possível, que é o que a gente falou, é o medicamento no paciente correto, no momento correto. Esse é o sucesso, não é o sucesso de uma área. Não, perfeito, concordo contigo. Essa conexão, né, esse trabalho colaborativo entre o time interno e o time externo é muito importante, né? Até para ter somente ter muita questão da perspectiva do campo, né? Então, o que está ouvindo dos gestores, né? Quais são as dores? Às vezes até, por exemplo, né, se um produto desse consegue tratar eventualmente uma dor dos clientes, né? Então, essa perspectiva é muito importante. E aí eu vou fazer agora uma pergunta que é um tema super quente, né? Que como é que eu faço para mensurar o trabalho de um time de acesso, né? Porque é um trabalho que é diferente do time de demanda, né? Que a gente acaba ali tendo uma métrica de mensuração que muitas vezes é venda,
né, que eu Uhum. consigo demandar, né, de quanto que teve de faturamento, de unidades demandadas, né, então eu consigo ter isso mais tangível, mas no time de acesso a gente às vezes, né, não É, consegue ter algo tão tangível, né, então é um tema que, assim, não existe uma resposta certa, né, porque cada não, empresa trabalha dentro de um formato, mas como é que você enxerga um formato interessante para mensurar esse trabalho? é. E gosto de ser muito transparente e honesto. Confesso que eu já tive várias certezas, né? Cada vez que eu fico mais velho, eu tenho menos certeza das coisas. O que eu acredito atualmente vai um pouco da linha que você trouxe. Eu acho que cada empresa tem que entender o seu pipeline e qual é o mercado dela e tentar criar o melhor KPI. Mas indo direto ao ponto, eu gosto e acredito que atualmente, se a gente pensa em pipeline de alta complexidade, é que de alguma forma o time de acesso ele esteja, né, com a pele em jogo aí em relação ao número. Eu não digo que ele tem que ter cota de vendas, eu realmente não acredito nisso hoje. Mais uma vez, para pipeline de alta complexidade, mercado ético, sem, né, genérico, assim, nesse mercado, eu vejo que se eu atuo numa região X, eu tenho que ser, não responsável, mas meu sucesso é essa região X atendeu as vendas que se esperava para aquele produto. Mas, mais uma vez, eu não vou fazer venda, não é isso que eu espero. Agora, voltando aí também a nossa fala, gestão de projetos. Eu vejo que não tem uma resposta ainda, tá? Mas eu creio que é nesse sentido. Como que eu garanto que os planos estão sendo executados da melhor forma e as estratégias estão colocadas em práticas? Por quê? Né, e já colocando um pouco mais de pimenta no assunto. Se todos os times de Customer Facing rodassem perfeitamente, não precisaria do gestor de contas. Se a área médica se comunicasse plenamente com a área de marketing, o MSL, com o gerente médico, com o time de demanda, só que isso é impossível, né? É impossível. Ganhou-se tanta complexidade nas interações, tem o time de patient advocacy, tem várias coisas. Precisa de alguém para organizar isso. Então, como que eu coloco uma meta que essa pessoa que organiza esse time consiga cumprir e que esteja atrelado também ao sucesso no final do dia, que eu acho que não é só o time de acesso, mas todo mundo, é a venda do produto. Né? Assim, a empresa ela tem a venda dela como principal função. Se isso está aquém ou além é outra discussão, mas ela tem esse alvo. Então, hoje eu acredito muito como colocar algo de gestão. Não sei, não tenho a resposta ainda, mas eu cada vez mais acredito nesse caminho. Então, se você lidera o squad das contas X, quantas reuniões você fez, quantas reuniões com o time, por que não está atingindo, se estava esperado que o produto entrasse numa conta ou num órgão público em 1 ano, 2 anos, 3 meses, que for, por que não aconteceu, né? Então, de trazer mais para coisas quali e quantitativas, mas não deixando de ter a venda daquele setor, né, que o gerente de acesso é responsável naquele canal que ele é responsável como principal pano de fundo. Porque no final do dia, demanda está com a pele dela em jogo. Por que acesso não estaria? E criar modelos até para que contrapor, muitas vezes, o que a empresa acha, que é, eu quero todos os mercados. Cada vez mais provado que todos os mercados ninguém vai ter. A não ser que você tenha um produto que é muito fora da curva, que não tem. Ok, mas está cada vez mais competitivo. Então, eu quero estar. Às vezes, eu estou num mercado que eu sou melhor para os pagadores, mas eu não sou melhor para os prestadores. E como que eu lido com isso e mensuro isso e trago à luz da discussão? Mas confesso que é a pergunta de US$ 1 milhão. Já vi colocar visita como KPI, venda do mês a mês como KPI. Aí dá cada vez mais a conotação que o time de acesso ele é o responsável por algo da ponta maior do que ele tem de força. Então, eu traria mais para a gestão, assim como um time de marketing, um gerente de produto é avaliado, como que avaliaríamos um gestor de projetos, que chamaríamos aí de um gerente de acesso? Eu tendo a caminhar por isso, mas eu entendo e que o principal ponto é a empresa entender o mercado que ela está e quais os KPIs que faz sentido para ela. E tem várias maneiras, nenhuma é certa e nenhuma é 100% certa, desculpa, e nenhuma é 100% errada.
Sim, essa aqui é uma pergunta que não tem resposta certa, né? Assim, cada um vai entender qual que é a melhor forma de metrificar isso daí, né? Mas o que que eu penso, né, Madeira? Eu também, né, eu já tive a oportunidade de ver alguns modelos aí que, tipo, cobertura de visitação, outra questão também que uma época a gente fez, né, de colocar cota de vendas no time de acesso, que eu também acho que não é a solução. Então, assim, o que que eu penso? Na verdade, é trabalhar com projetos, né, mas assim, aonde que você tem ali o grande objetivo desse projeto. Então, meu projeto é incorporar meu medicamento no rol da ANS. O meu projeto é, por exemplo, priorizar o meu produto dentro de um operador de plano de Isso. saúde, tá? Colocar no protocolo de uma operadora, ou... Botar no protocolo, né? Então, assim, você definir esse projeto e aí você trabalhar literalmente, né, com o conceito lá dos... você tem um objetivo, que é o macro objetivo, que é, eu quero é, priorizar meu produto dentro de um protocolo de um operador de plano de saúde. E aí você olhar para trás e saber quais são os seus micro-objetivos, né, que serão os predecessores, né? Exato. Então, assim, e definir muito bem o prazo. Eu quero que isso aconteça até dezembro de 2024. Para isso acontecer, o que, que eu preciso fazer? Olhar para trás. E aí ele vai botar Isso. todos os steps que tem que acontecer. E aí, e também com prazos. Então, assim, isso eu entendo como uma forma muito interessante de você ir acompanhando a evolução, né? E aí, óbvio, cada uma dessas etapas você vai saber quem que você vai estar trabalhando, né? Aí, por exemplo, né, o que você falou do conceito dos squads, às vezes você vai ter que montar um squad, né, para poder estar alinhando ali, né, o que cada um vai estar fazendo dentro de cada uma dessas etapas. Então, isso aí eu vejo que é uma forma interessante, né, de você estar acompanhando a evolução de um trabalho, né? E isso, óbvio, buscando ferramentas que permitam trazer visibilidade para a empresa, que aí também eu acho que é um outro ponto também que eu já escutei muito de crítica, e algumas pessoas falando, mas a gente não consegue ter visibilidade do que o time de acesso está fazendo. Então, assim, gerar, né, ferramentas que tragam essa visibilidade, né, da Perfeito. evolução. Acho que isso aqui é fundamental para alguém poder tangibilizar isso daí, mas eu vejo que, e aí trazendo o seu conceito, de que como, né, que ao longo dessa evolução vai estar ajudando também no processo de vendas e tudo mais, né? Uhum. Então, mas Eu, pode falar. não, eu concordo. Assim, dentro do que você está trazendo, eu até dessa metodologia eu gosto bastante. Ou seja, para eu fazer tal coisa em dezembro de 2025, porque também a gente às vezes se prende muito. Eu vejo algumas empresas e algumas áreas de acesso que parece que tudo tem que ser dentro do ano fiscal. Não, Sim, não, pelo contrário, dificilmente você vai começar algo em janeiro e terminar em dezembro. Até pode, mas se você começar em outubro, você vai ter que ter. Não tem, né? Os projetos são de médio para longo prazo. Então, se eu tenho que fazer algo em dezembro, eu vou caminhando para trás e até ver se faz coerência para os milestones que eu preciso atingir aquilo. E aí você coloca medidas de sucesso, não só lá no final. sim. Né? Eu tenho que ter medidas de sucesso para cada etapa. E aí também não tem certo, não tem errado, algo que eu gosto bastante geralmente a gente, num cliente, a gente quer ou incluir o nosso produto, ou aumentar a demanda dele, ou manter e proteger. Invariavelmente, a gente tem esses 3 steps. Ou eu quero incluir o meu produto, ou eu quero aumentar se eu já estou lá dentro, ou eu já estou lá dentro e tenho um máximo de oportunidades, eu tenho que me defender. Dentro desses 3 passos, a gente pode criar mais 3 ou 4 que você mensura. Então, se eu estou na missão incluir, eu divido essa missão incluir em 4 etapas. E a cada mês, ou a cada bimestre, ou a cada quarto, eu mensuro. Então, o gerente de acesso, Alexandre Olímpio, tinha no cliente X a missão de incluir, e ele estava no passo 1. Passou 4 meses, está no passo 1 ainda. Passou 9 meses, está no passo 1 ainda. Alguma coisa está errada. Mas não, quantos planos a gente tem no passo 1, depois no próximo quarto, no passo 2, e a gente vai medindo essa evolução, entendendo dentro dos 3 macro objetivos o que a gente está indo, porque a venda em si, ela
é um produto final de um trabalho que foi feito. Ele não, na minha opinião, não pode ser. E é óbvio. Será que até para a força de vendas hoje é a melhor metodologia? Pode ser a mais consagrada, mas talvez há discussões até sobre esse sentido, né? Mas eu concordo contigo. E é interessante, né? Assim, não sei se você tem esse pensamento, mas muitas vezes, né, para o trabalho do acesso aparecer, tem que ter demanda do produto, né? Então, esse trabalho aí, que às vezes segredo dos seus times, né? É isso aí, né? Então, assim, também é um debate já de muitos e muitos anos, né? O que vem antes, né? Se é a demanda ou se é o acesso. Mas falando dessa questão, eu consegui um protocolo dentro de um operador de plano de saúde, né? Para você de fato ver que aquilo ali aconteceu, vai ter que começar a ter demanda, né? Então, também é muito importante, né, essa questão do time de demanda começar a fazer essa geração de demanda para aquele protocolo que foi feito pelo time de acesso começar a acontecer de fato, né? Então, essa sinergia também é super importante, né? E assim, só talvez para finalizar esse tema, não tomar muito mais tempo, uma autocrítica. Eu acho que a área de acesso se comunica muito mal internamente. Eu não sei se ela se comunica mal simplesmente por, né, precisar aprender, e eu me coloco total transparência nessa situação, de melhor se comunicar internamente, ou se precisa de mecanismo para ler o que se está acontecendo para comunicar, que aí é uma outra coisa, é um passo atrás. Porque senão, e eu já vivi isso, e eu entendi uma vez, né, conversando com o pessoal de marketing, senão a gente vira uma religião. Eu falo isso, o pessoal dá risada. Por que religião? Não, eu acredito. Porque hoje, se a gente não comunicar ou não mensurar esse espaço que a gente estava falando, desses miles, a gente é uma área que ou está incorporado ou não está incorporado. É binário. Então, em todo mundo que não está incorporado, a empresa fica numa angústia, principalmente de produto, que eu não sei se está no passo 1 da incorporação, ou se já está próximo de incorporar. Para mim, é não incorporado. A gente não consegue transmitir que X contas está no passo 1, X no 2, X no 3 e X está incorporado, vamos colocar assim. Então, talvez a falha na comunicação venha porque não tem uma mensuração e uma abertura para trazer o que está acontecendo. E isso gera uma angústia muito grande, por isso que se busca KPI desesperadamente de venda, de visitação, do que for. Se começar a comunicar, né, que entre o 0 e 1 tem o 0,25, o 0,50, o 0,75, não sei, eu sinto que a gente pode tirar um pouco da angústia das áreas que não têm visibilidade interna do que está acontecendo, principalmente a área de marketing e demanda. Eu vou trazer minha experiência com relação a isso daí, né? No passado, assim, o que eu vejo que muitas empresas trabalhavam isso no passado, nesse formato, era tudo muito em silos, né? Então você tem lá silos, marketing, acesso, área médica, que acabava que ninguém, né, se falava muito bem. E aí, a partir do momento que começou a criar a estrutura do Brain Team, essa comunicação ela começou a fluir de uma forma melhor, trazendo visibilidade, né, do que estava acontecendo nas diferentes áreas. Então, o Brain Team, para mim, eu acho que foi um marco muito importante na indústria, né? Foi um ganho fenomenal. Mas eu vejo assim, Madeira, cada vez mais a questão de trazer a visibilidade e transparência, né, das informações, porque, na verdade, assim, ninguém é dono da informação, a informação é da empresa, né? E é uma informação que ela deveria, né, estar disponível para todo mundo, né, para as pessoas verem que as coisas estão evoluindo. O que eu vejo muitas vezes é que a gente fica, às vezes, tão tomado de coisas que a gente tem que fazer, né, da velocidade das coisas, e acaba que a gente não busca, talvez, oportunidades para criar esses momentos, né, que eu acredito que são pequenos touch points, né, são coisas que, né, em 30 minutos você consegue eventualmente mostrar a evolução, onde é que estamos e tudo mais. Não precisa de nada muito longo, mas e eu vejo também que a questão de comunicação, assim, é uma coisa crítica em qualquer tipo de empresa, né? Então, outro dia eu estava conversando com o pessoal aqui de mentoria que a gente faz, sobre, principalmente, quando você está dentro de um ambiente interno,
de você conseguir mapear os seus stakeholders internos, né, pessoas que são importantes, né, para você, né, tá trabalhando próximo, influenciando essas pessoas para o negócio acontecer. Conseguir também ver quem que está te dando suporte, potenciais detratores, né, o que você pode trabalhar, né, com essas pessoas, né, para fazer com que muitos deles acabem ajudando, né, no objetivo. Eu me lembro, teve uma situação no passado que eu vivenciei, a gente precisava muito de um programa de suporte ao paciente para garantir o acesso, né, só para você ver, a gente tinha uma situação que os pacientes estavam com os medicamentos na mão, que era um medicamento infusional, só que eles não tinham local para fazer a infusão. E a gente teve que criar uma estrutura de um programa de suporte a pacientes, demorou 1 ano e meio para a gente ter. Né? Então, quando a gente parava para falar, vem cá, a gente não está conseguindo garantir acesso. Né? E aí teve toda uma questão de um trabalho interno muito forte, né, que a gente teve que ir fazendo para convencimento, né, das áreas internas para conseguir criar esse programa, né? Então, mas eu vejo que, mais uma vez, essa questão da comunicação, ela tem que, né, tentar ser o mais fluida possível, tentar dar transparência do trabalho, né, buscar momentos ali e fazer um bom mapeamento do ambiente interno, né, de pessoas que são importantes para a roda girar, né? Então, fundamental. é muito importante. E aí, falando desse trabalho cross, né? Hoje você tem aí, muitas vezes, num time do Brand Team, você tem o marketing, você tem o time de acesso, você tem o time médico, você tem, né, outras áreas que fazem parte desse Brand Team, às vezes alguém de área comercial. Hoje, como é que você acha a importância desse trabalho colaborativo quando a gente pensa aí no time de acesso? É cada vez mais importante e cada vez mais gritante a necessidade do que você comentou, que é do Brain Team. Como se organiza, e o que eu vejo cada vez mais, quanto mais antecipadamente há essa organização, maior é o sucesso. Né? Então, de cada área entender como que vai ter um impacto no futuro. Claro, sem sombra de dúvidas, o marketing é o grande orquestrador das estratégias, não que ele seja soberano, mas ele, né, no final do dia, é o grande responsável pelo produto, ele que traz a estratégia, como que as áreas caminham paralelamente, que no final vão ter que se encontrar. Sem citar nomes, eu já trabalhei em empresas que marketing estava com uma estratégia, com o time de demanda, e o time de acesso estava fazendo outra estratégia. Um estava trabalhando com uma indicação e o outro com outra indicação. Então, assim, mas lógico, lá no começo, lá atrás, quando ainda não tinha essa percepção de tão importante quanto é o Brain Team. Então, fundamental de, no mínimo, 2 reuniões por ano para ver a estratégia já do próximo ano, de entender o mercado, de entender as contas. Eu acho que as contas, eles chegaram, falando aí, né, de medicamentos de alta complexidade, ditando regras, né? A gente tinha até um tempo atrás os médicos com muita liberdade de prescrição. Não que eles não tenham, está garantido em lei, mas cada vez mais há influência do protocolo da conta. Então, como que o Brain Team que trabalha com aquilo entende que ele faz parte. Como que a área médica, eu vejo uma área fundamental hoje, a área médica, vir para o jogo, né? De entender o quão importante ele também tem esse papel de acesso. É fundamental. Então, cada vez mais poder trabalhar e antecipar esse trabalho, eu vejo com muito sucesso, até porque a antecipação ela pode nos mostrar o que a gente tem de fortaleza e o de ameaça, e dá tempo de trabalhar de alguma forma essa ameaça para mitigar, ou pelo menos para clarear o trabalho, enfim, mas é de fundamental importância. E aí, mapear esse time que é importante para que você, como profissional de acesso, tenha sucesso e trabalhar com ele assim, não tem como. Não tem como não ser assim, como você colocou, esse pré-alinhamento. Então, até a gente brinca, né, que tem o triple M, pelo menos, né, que é Medical, Market Access e Marketing.
esse trio ele tem que estar muito bem estruturado, com as macroestratégias já definidas e como que eles se relacionam com os outros. Então, porque no final do dia o acesso é a mentalidade da organização e não pode ser de uma área. Não, legal. E aí você trouxe um ponto que para mim eu já falo há bastante tempo sobre isso, né? Que é sobre o papel que hoje o time médico tem dentro das estratégias. Fundamental. Porque antigamente o time médico é aquele time basicamente de suporte, e hoje, né, é um time que ele literalmente está dentro da estratégia, né, ele faz parte da estratégia, ele desenha a estratégia junto. E aí hoje eu estava até com o time médico mais cedo, e eu estava falando com eles assim, que é o conceito que eu gosto de chamar do MSL 4.0. O MSL 4.0 seria quem? Antigamente a gente achava que a área médica elas tinha que ser só olhar a parte científica, né? E é lógico que isso é super importante, né? E o drive da área médica é científico, mas hoje eu vejo cada vez mais que quando você tem um time médico que tem conhecimento sobre acesso, né? Ele conhece, né, como é que funciona o sistema de saúde no Brasil. E quando ele tem também uma visão de gestão de contas. Por que de gestão de contas? Não é gestão de contas com foco comercial, não, porque quando você olha, você tem vários líderes de opinião que estão dentro de contas, né? E aí, como que você conecta uma estratégia de time médico, de medical affairs, com a estratégia de gerenciamento de contas que tem aí, faz parte da empresa, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns clientes meus, gestores de time médico, que eles já treinaram as equipes deles na área de acesso, já fizeram treinamento de gestão de contas, falou, meu time médico tem que fazer gestão de contas, né? E aí, assim, esse time médico chamando as outras áreas, né, para discutir qual que vai ser a estratégia da conta e como que ele pode estar contribuindo. Então, eu vejo que hoje, Madeira, quando você tem um time médico com essa visão aí 4.0, né, com uma visão além da parte só científica, né, ele acaba contribuindo muito mais, né? Não, sim, um time médico hoje, dentro desse escopo, faz muita diferença. Ele fortalece demais o acesso dentro da organização. É muito nítido essa mudança e necessidade de quem ainda não está fazendo isso de buscar. Não, com certeza. Bom, e aí quando a gente para pensar aqui de competências e características que um profissional na área de acesso, para ele começar uma carreira dentro dessa posição, o que ele precisa ter, né? Então, como é que ele tem que se preparar, né, para poder estar participando, por exemplo, de um processo seletivo, né? Quando você, por exemplo, vai entrevistar alguém num processo seletivo, o que te chama atenção, né? Quais são as competências que essa pessoa tem que ter? Sem dúvida. Cada vez que há mudanças, né, aí no mercado, quando a gente fala de prestador, operadora, a dinâmica mudando, e a gente partindo para um time pensando em gestão, me chama muito a atenção, ou eu busco, né, essas características de gestão que está por trás do conceito de gestão de projetos, que é cada vez mais a empatia, cada vez mais a leitura de ambiente, cada vez mais essas conexões e como influenciar, não sendo líder, porque a área de acesso, no final do dia, ela é praticamente assim. Você tem que influenciar várias áreas e você não lidera diretamente nenhuma área. Experiência prévia, já falei aqui, vou repetir, em hospitalar, para mim, ela é um diferencial, ainda é um diferencial, porque eu vejo que talvez hoje, das áreas de demanda que mais tem complexidade. É óbvio que não é porque que a pessoa trabalha em hospitalar que ela é melhor ou pior, o que não trabalhou não é, mas isso automaticamente ela te gera esses insights de gestão, né, que hoje eu vejo. Só que não é um perfil que a gente tem, não era comum isso. E como que a gente, como empresa, também, eu acho que tem um papel fundamental, Olímpio, de prover isso, porque uma coisa eu espero isso de um time, outra coisa é como que eu provenho isso para o time, né? E tem esse delta deve ser trabalhado e cada vez mais buscar. Então,
eu vejo hoje que um olhar macro, gestão, mas conhecer muito bem o mercado que ele gostaria de atuar. É óbvio, um neófito, alguém que nunca trabalhou, e aí eu acho que, né, você tem um papel, você e seu canal tem um papel muito importante, que é trazer isso para as pessoas que não são da área, e quanto mais pessoas entenderem disso, seja marketing, seja médico, seja o time de demanda entender de acesso, é fundamental para, no final do dia, a gente entender como caminhar todo mundo junto. Então, eu busco essas características, é óbvio, né? E você já foi gestor de indústria e tem vários que vão ver o canal e tem outros que não. A vida do gestor seria muito fácil se simplesmente fosse, não, eu quero contratar tal perfil. Não é, né? Cada vaga, eu falo que acesso, até na contratação, a gente tem diferenças no mercado. No mercado de São Paulo capital, ele é diferente do interior de São Paulo, que é diferente da região norte, nordeste, que é diferente da região sul. Até nisso, eu acredito que o perfil do profissional ele tem que estar alinhado, né? Até um profissional bom. O que é um profissional bom hoje? É o meu pipeline, o mercado e essa conjuntura. Então, eu tento buscar, inclusive, isso, né, da área que a pessoa vai atuar e como isso no final do dia vai influenciar. A gente tem na região sul, talvez aqui mais haja gestores que praticam o acesso em relação à farmacoeconomia, de entender das análises no detalhe, enfim, que não é comum no Brasil como um todo, ou não é comum em todas as operadoras como um todo. Então, qual perfil, né, você coloca? Eu confesso que gestão cada vez mais me chama a atenção, gestão de projetos, de agenda, de tempo, isso é algo que me chama a atenção, e eu, com total propriedade, é algo que eu sofro até hoje, que eu vim do campo, quem é do campo há um tempo atrás, eu vou falar 20 anos atrás, não tinha isso, não existia Teams, não existia, né, a gente tinha agenda de visitação às fichas, né, que a gente visitava os médicos, mas é muito diferente disso hoje que o time de campo ele precisa ter. Então, a gestão de agenda é algo hoje porque o tempo cada vez mais escasso, então isso faz muita diferença. Você trouxe várias características, né, que assim, são muito importantes. Hoje eu vejo que, né, cada vez mais o profissional ele tem que ser mais completo e não somente na parte de hard skills, né, que para mim, por exemplo, né, o profissional de acesso, ele, assim, se a gente for falar, cara, ele tem que ter um conhecimento absurdo, né, do sistema de saúde no Brasil, legislação, resoluções, isso aí não tem a menor dúvida, né, ele tem que ser um profundo conhecedor. É muito interessante, né, Madeira? Às vezes eu vejo pessoas que falam, eu sei muito bem, né, como é que funciona o SUS. Para mim, o SUS ele tinha que ser uma faculdade, 5, 6 anos, né, tempo integral, né, para você conseguir entender bem, porque o SUS ele é muito complexo, né? Eu, por exemplo, eu estudo muito, muito SUS, e toda vez que eu estudo, aprendo mais um pouco sobre o SUS. Então é tão complexo que ele é, né? Ele é muito complexo, mas assim, a questão dele entender muito sobre o sistema de saúde no Brasil, para mim, ele tem que ter um nível de conhecimento tão bom quanto os gestores. A questão de farmacoeconomia que você trouxe, para mim é crítico isso daí, sabe? Porque a farmacoeconomia, e eu vou trazer também, né, minhas experiências prévias, né, até com pessoas de acesso, elas tinham um entendimento errado de farmacoeconomia, até porque o próprio termo farmacoeconomia, ele nos leva um entendimento errado, porque entende-se que é economia, de reduzir custo, de ser cost saving, não é, essencialmente, né? Você tem alguns modelos econômicos que você, inclusive, vai aumentar o custo, o gestor vai ter que investir para ter aquele ganho em saúde, né? Então, como é que eu estou habilitado como profissional de acesso de discutir em alto nível a partir de economia de saúde, farmacoeconomia, né? Então, eu vejo isso daí, a questão de saber fazer gestão de projetos é super importante, a questão de gerenciamento de contas, que passa muito, né, por esse conhecimento que você já falou do hospitalar. Eu vejo também, né, assim, Madeira, uma coisa importante para o profissional de acesso, ele tem que ter um nível de resiliência absurda, né? Esqueci de ressaltar, talvez a principal característica, resiliência. Esse cara, assim, como é que ele lida com frustração, né? Como é que ele lida, como é que é a resiliência dele, né? Porque
esse cara, muitas vezes, para virar uma coisa, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para virar, né, um projeto. E como é que ele lida com pressão, né? Porque essa pressão vai vindo também da companhia, muitas vezes, né? Então, assim, saber lidar com pressão é crítico, na minha opinião. Saber ter uma boa comunicação também é muito importante, né? Esse cara tem que saber se comunicar. E hoje, como você falou, não é só saber se comunicar através de uma comunicação pessoal, né? É como esse cara se comunica pela escrita, né? Como é que ele usa ferramentas aí que, né, como a gente está fazendo agora de vídeo. Então, assim, eu vejo que a barra literalmente subiu, né? Antigamente, né, você tinha uma pessoa que virava gestor de acesso porque ele fez lá um trabalho legal como consultor, né? Ele conseguiu botar o produto num operador de plano de saúde, conseguiu numa secretaria de saúde. Aí ele virou gestor de acesso, mas na cabeçada ali, né, porque ele fez uma coisa e deu certo, e aí ele virava um gestor de acesso que ele não conhecia muito do sistema de saúde. E aí você trouxe um ponto, né, Madeira, que quando eu comecei meu trabalho com a Tense, foi um trabalho que a ideia dele era o quê? Democratizar o conhecimento. Né? Porque eu falava o seguinte, todo mundo tem que conhecer sobre acesso. Né? Porque a partir do momento que eu tenho dentro de uma organização todo mundo pensando sobre acesso, não é que ele vá fazer, né, o que o time de acesso faz, mas ele consegue trocar muito melhor com o time de acesso, ele consegue ter uma sinergia muito maior. Então, quando o demanda entende de acesso, quando o time médico entende de acesso, quando o marketing entende de acesso, a troca acaba fluindo muito melhor. E quem ganha no final do dia é o paciente, que eu acho que essa que é a grande questão, né? Que ele é o nosso cliente final é o paciente, né? Então eu vejo dessa forma, né? Total, e você ressaltou muito bem, né? Resiliência, porque é de longo prazo, não tem muito aplauso, e não tem que ter mesmo. Eu sou bem honesto, eu acho que é um trabalho como é de Brain Team, todo mundo tem que ter essa ciência. Então, não foi só da pessoa que finalizou, ou que incorporou, ou que não incorporou também, que é a culpa. E algo bem importante, gostar de campo, porque não se faz gestão de contas de home office. É isso. Não digo que home office não é importante. Eu acho que ele nunca foi tão importante quanto hoje. Por quê? Você precisa do tempo de preparo, você precisa, né, de ter as estratégias muito bem feitas, você precisa de programar a sua visita, porque você, supondo que é um gestor de uma grande operadora, não dá para ir lá tomar cafezinho, falar do futebol, depois, não, você já tem que chegar para uma ou no máximo 2 visitas, você já matou o assunto. Você pegou todas as informações prévias com outros profissionais, com o time de compras, farmacêutico, enfermeiro, com médicos, prescritores, com, né, alguns, né, outros stakeholders do ecossistema, mas para chegar no decisor, já tem que chegar muito robusto. Você não pode chegar lá para pegar uma informação, não dá. Então, e isso precisa ser feito um pouco, sim, dentro de casa, né, no home office. Por isso que eu defendo, assim, as pessoas têm que ter tempo de estudar, têm que ter tempo de se preparar. Não tem como estar na rua 100% do tempo, e nem precisa, né? Senão, para derrubar a árvore, você precisa de afiar o machado um pouco, mas estar com o time de demanda no campo, entendendo, isso é fundamental. Mas o tempo de preparo ele passou a ser muito importante, e muita gente negligencia por entender porque não está visitando, não está gerando negócio. Não, é tão importante quanto. Cara, assim, eu concordo muito contigo, assim, essa questão do planejamento, ele cada vez se torna mais importante, né? Você estudar as contas, eu falo muito, assim, né, até nos meus treinamentos de gestão de contas, hoje você consegue coletar uma quantidade de dados gigantesco na internet, redes sociais, né? Como é que você constrói aquilo ali num repertório, né, para abordar um gestor. E aí eu estava rindo porque eu me lembrei de, né, uma vez quando eu trabalhava com o diretor de um hospital e eu sempre deixava a minha porta muito aberta ali para a indústria, e veio uma pessoa, chegou lá para mim, doutor, como é que eu faço para padronizar meu produto aqui? Aí eu falei, pô, cara, não é possível. Eu falei, não é possível que o cara chegou até aqui para fazer essa pergunta que ele já deveria saber, né? Total. Então, era para ter uma outra abordagem, né? Então, imagina um gestor de acesso chegar lá para fazer uma pergunta tão básica, né, para uma pessoa que vai ser decisora, né? Não faz o menor sentido. Sem dúvida.
Bom, Madeira, estamos chegando aqui já no final, mas eu queria te pedir as mensagens finais, né? O que você gostaria de deixar aí para o público, pessoas que estão pensando em começar uma migração de carreira para a área de acesso, qual que são, né, os caminhos que essa pessoa deve seguir? Bom, eu sou suspeito. Quando eu entendi, né, na minha carreira, no início dela, que a área de acesso era algo interessante, que eu gostaria, eu tentei ter o maior número de experiências possível. Então, eu fui, mais uma vez, representante da Primary Care com anti-inflamatório e antihipertensivo. Depois eu fui para a CT de hospitalar com antibiótico e analgésicos injetáveis. Conheci do mercado de oncologia, tive uma experiência, né, em raras e hematologia. Então, que me desse repertório para que quando eu tivesse a oportunidade de o conhecimento macro, ele faz falta se alguém quiser adiantar esse espaço. Eu acho que é muito importante entender. Então, principalmente para quem vem aí do time de demanda. Mas, enfim, hoje, resgatando muito dos que a gente já conversou, entender soft e hard skills. Hard skills não se discute, mas cada vez mais os soft skills entram com uma importância muito grande. Então, entender de gestão, fazer uma especialização ou entender algo que valem. E aí eu acho que até mais quando já está, né, como profissional, não como profissional de acesso, não imaginar que eu já cheguei, já estou aqui. Porque eu acho que sua pergunta foi para se tornar um profissional. Então, acho que são essas características, né? Gestão de tempo, de agenda, de conhecimento, de mapear processos, de empatia, né? de soft skills. Mas em se tornando um gerente de acesso, eu vejo muita gente que lutou, se tornou e parou. Não podemos. Né? Cada vez mais continuar a entender porque a dinâmica, mais uma vez, ela muda muito. Se a gente pegar há 10 anos atrás, exatamente, quando teve o primeiro rol, aí depois que ninguém tinha quase medicação oncológica oral e vieram medicações oncológicas orais cada vez mais caras, e aí o rol da ANS era de entre 2 anos e meio e 4 até, né, para se atualizar, e aí o time de acesso ao campo, ele se fortaleceu muito, e depois aí vem agora um rol da ANS que ele se atualiza a cada 6 meses. Então, como essa dinâmica muda, não é possível que não mudou, né? De 4 para 6 meses, o que isso reflete no seu trabalho de profissional de um time de acesso ao campo? E aí, trazendo para o time de estratégico, de um olhar da cadeia como um todo. Eu acho que esse profissional ele não pode se pautar só na precificação, na análise farmacoeconômica, num dossiê de submissão, entender a cadeia e conectar com a conta, seja ela de mercado público ou mercado privado, vai trazer um diferencial muito grande. Então, eu não tenho medo nenhum de afirmar, tenho todo o viés do mundo para falar isso. O profissional da área de acesso, e a gente pode dar o nome que quiser aqui, de parcerias de saúde, de gerente de ecossistema, o nome não importa, é aquele profissional que faz tudo que a gente conversou, é a área mais complexa hoje, na minha opinião, da indústria farmacêutica. Complexa no sentido de tantos skills e de lidar com clientes internos e externos sem liderar diretamente ninguém. Madeira, assim, eu concordo contigo, realmente é uma área muito, muito complexa hoje, por isso que não é para qualquer um, né? Então, assim, tem que ter tem que gostar bastante. Tem que gostar bastante, né? Tem que gostar bastante. Eu vejo só um ponto para mim que é super importante que você falou. Hoje, né, quando você olha para alguns profissionais, o objetivo na carreira é chegar numa cadeira de acesso, né? Que é como se ele tivesse chegado no topo, né, do seu objetivo profissional. E aí, às vezes, a pessoa fala, pô, cheguei aqui, pô, beleza, né, agora eu consegui. Mas hoje, assim, tamanha a complexidade de tudo que a gente trouxe, esse profissional de acesso, ele não pode parar. Ele tem que continuar, né, se capacitando, buscando conhecimento, né, o ecossistema da saúde ele tem mudado drasticamente, principalmente quando a gente fala da parte da saúde suplementar, todas essas mudanças que você falou, né, a gente
né, tem uma série de mudanças, fusão de operadores de plano de saúde, né, hospitais comprando operadores de plano de saúde, né, a questão da mudança do rol, legislações, né, que mudaram, rol exemplificativo, então é tanta coisa, né, que mudou, que se você parar para pensar um profissional de acesso há 2 anos e para hoje, se ele ficou parado há 2 anos, ele já está desatualizado. Totalmente. Então, ele tem que ter essa capacidade de estar consumindo e buscando conhecimento cada vez maior. Então, entra muito no conceito do lifelong learning, né, do aprendizado contínuo. Né? Então, e talvez, para não esquecer, ser o inconformado, porque se o profissional de acesso estiver conformado com uma situação, ele começa a entrar aí no que você falou, né, de já atingir o posto, não de ser inconformado. E visitar o médico, visitar a secretária. Quem for importante naquele processo, ele tem que ter essa opinião e muitas vezes ter o double, triple check, porque às vezes as informações não batem, e aí? Ou fazer uma visita numa operadora e já ter um diagnóstico completo é impossível. Muito difícil. Nem anos na mesma operadora para você ter um bom conhecimento e vai tempo. Então, a resiliência volta aí com força nesse profissional. É verdade. Bom, Madeira, eu queria te agradecer muito, tá, pela gentileza de estar cedendo seu tempo aqui para bater esse papo, para compartilhar a sua experiência, a sua visão sobre essa área que literalmente é fascinante, essa área de acesso. É uma área que ela não vai parar de crescer, né, e vai surgir cada vez mais oportunidades. Então, outro dia eu estava vendo uma postagem que uma pessoa colocou lá no LinkedIn falando do crescimento de números de vagas de acesso nos últimos anos, e eu até escrevi lá para ele e falei, eu tô cantando essa bola tem mais de 5 anos, que a área de acesso ia crescer bastante, né? Então, essa é a tendência, né? A gente só vai ver o crescimento, até por causa de todo o pipeline que está para chegar, e aqui, né, com certeza você deixou aí várias e várias dicas de como que funciona esse canal, esse mercado, e essa posição de acesso, e aqui também, né, os passos que essa pessoa pode começar a se preparar para essa posição. Então, meu amigo, super obrigado pela sua gentileza, né, e tenho certeza que você vai, né, contribuir com muitas pessoas. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, Olimpo, e estou sempre à disposição. É sempre um prazer para mim bater papo. Eu faço isso com colegas, né, com amigos da indústria que trabalham também com acesso, porque não tem um único jeito, e cada vez, por isso que eu digo, quanto mais velho, ou vou reformular, né, quanto mais experiente talvez eu fico, mais eu sei que tem inúmeras coisas que eu não sei. Então, isso que é a minha energia para buscar, e não tenho dúvida que acesso cada vez mais os profissionais que saibam, e vai aqui uma boa provocação para a área de marketing, para a área de demanda, para a área médica, para a área de compliance, para todo mundo entender um pouco sobre acesso, que no final do dia, quem vai ganhar é o nosso principal objetivo, nosso principal cliente, que são os pacientes. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Não, valeu. Obrigadão aí e até uma próxima.